Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A Maria Rita perguntou aqui no canal, né? O próximo ano estaremos estudando o Novo Testamento, né? Ela falou que está ansiosa porque nunca estudou com acompanhamento. Acredito que o acompanhamento que ela está falando é assistir a aula aqui no canal, assistir no canal do Lucas, em outros canais. E o próprio estudo na escola dominical também na igreja, né? Ajuda bastante quando a gente está todos engajados no mesmo estudo. E a resposta é sim, ano que vem nós vamos estudar o Novo Testamento. Inclusive a Marli aqui, né? Marli Vieira Alves, né? Respondeu para Maria Rita aqui. A Marli sempre tão atenciosa. Ela escreveu aqui: sim, irmã, já está no aplicativo da igreja, o Novo Testamento, né? Confirmando então o ano que vem estudarmos o Novo Testamento aí. Temos aqui a mensagem da Cristina, né? Yara Cristina Silva, né? É a minha filha do coração. Complementando a mensagem, ela buscou um outro versículo para compartilhar aqui no canal. Ela compartilhou aqui Salmos 46, versículo 1 e 2. O versículo 1 diz assim, ó: Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na angústia. Amei esse versículo e tudo a ver com a aula, né? Complementando aqui a aula, muito obrigado, filha do coração aqui. E também, para finalizar a mensagem aqui, né, da leitura, é a Silvia Nancy, ela escreveu aqui: bom dia, irmão Vanderlei. Ao mesmo tempo que esperamos a segunda vinda, eu penso que seria bom ter mais tempo para que muitos outros possam se arrepender e tornar-se melhor, né? E ser salvo. E aí ela termina a mensagem aqui dizendo até amanhã. Sim, se demorar mais tempo para Cristo vir, mais gente a gente tem para compartilhar o evangelho e ajudar elas a estar preparadas, e nós também temos mais tempo para nos preparar. Lembrando o que Pedro, né, disse, né, a respeito da preparação para a segunda vinda de Cristo, que é o que? A gente fazer boas obras, ajudar o próximo. Isso é estar se preparando aí para a segunda vinda. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o livro de Naum, capítulo 2, tá bom? Complementando a mensagem de ontem. Ontem nós estávamos falando sobre a destruição de Nínive, que é um símbolo da destruição dos povos nos últimos dias, tá bom? Em preparação também para a segunda vinda de Cristo. Então vou começar aqui lendo o versículo 1. Tem bastante coisa aqui para aprender, né? Eu gosto de estudar versículo por versículo para explicando. Não vai dar tempo de eu fazer todos os versículos, mas tem uns versículos aqui que me chamou muita atenção. A gente tem que olhar aqui para Naum capítulo 2 como uma profecia. Isso ainda iria acontecer, tá bom? E a gente consegue ver detalhes ricos das coisas que iriam acontecer aqui, de maneira que quando acontece a pessoa pode pensar, nossa, não é por acaso, né? Realmente foi profetizado dessa maneira, né? Vou compartilhar com vocês aqui. O versículo 1 diz assim, ó: O destruidor subiu contra ti. Guarda tua fortaleza, observa o caminho, fortifica os lombos, reforça muito o poder. Bom, aqui, né, é o Senhor subindo para derrotar Nínive, né, para derrotar a Assíria, né? Agora eu pergunto, né, qual exército que vai invadir um outro exército que vai avisar, né? Porque aqui o Senhor está avisando Nínive, falando, olha, eu estou indo contra vocês, se preparem aí, né? Fiquem alerta, né? Eu estou chegando. Nossa, nenhum exército no mundo, eles gostam de pegar de surpresa, né? Na trairagem ali, né? No momento mais frágil da pessoa ali, quando está toda a cidade dormindo, ou pegar de surpresa, elemento surpresa, sem avisar. Aqui não, o Senhor está indo contra Nínive e ainda pega e fala para Nínive se preparar, né? Se você observar, ele diz assim, ó: o destruidor subiu contra ti. O destruidor aqui tem outras interpretações aqui, traduções da tradução brasileira, a tradução da Almeida revisada, né? Que significa aqui que é aquele que destroça, né? Aquele que vai destruir a cidade, tá bom? Aqui é o próprio Senhor. O Senhor está indo contra Nínive. É essa a interpretação aqui. E aí ele fala para Nínive: guarda a tua fortaleza, observa o teu caminho, fortifica os seus lombos, reforça muito o teu poder, falando para eles estar preparados. Por quê? Porque não adianta eles se preparar. Aqui o Senhor está sendo irônico com a cidade de Nínive, né? Com a grande Assíria ali. A Síria, nessa época, ela era o grande poder que existia na época. A maior cidade que tinha, né? A cidade mais fortificada, com muralhas fortes ali,
Então eles eram muito tranquilos aqui, como a gente vai ver eles se sentiam muito seguros e tranquilos conforme a gente vai estudando o capítulo aqui, né? E é muito interessante ver a ironia, né, do profeta falando para Nínive: se prepara que eu tô chegando, vai, vem, pode ficar armado aí, se prepara que eu tô chegando, né? Ou seja, se for Deus contra a cidade, não adianta a cidade se preparar. Por isso que ele está avisando, ele está sendo irônico, porque não adianta de nada Nínive estar preparada. O versículo 2 aqui diz assim: porque o Senhor tornará a excelência de Jacó como a excelência de Israel, porque os despojadores os despojaram e arruinaram os seus sarmentos. Bom, aqui então o versículo 2 está falando que a glória de Jacó e a glória de Israel, né? A glória de Judá e Israel vai retornar. Ou seja, a Síria seria destruída e que Israel seria levantado novamente, né? Lembrando que o título Israel era do Reino do Norte e eles foram dispersos pela Síria, né? E não se recuperou mais essas 10 tribos. O cumprimento dessa profecia dizendo que Israel retornaria e seria belo novamente é a profecia dos últimos dias. A igreja, a formação da igreja e as pessoas que se batizam para a igreja se tornam, né? As pessoas que se batizam na igreja se tornam a casa de Israel. Então a casa de Israel está formidável, bela novamente, tá bom? E Judá também, né? Judá também se reconstruiu e são lugares. Se você observar as profecias, né, que diz e concorrerão aos montes, né, a esses lugares. Judá, né, lá em Jerusalém, é um lugar muito turístico, muitas pessoas viajam para lá, são turísticos, né, aonde a igreja também, quando tem as Olimpíadas de Inverno, todos os países foram para lá, né, então são lugares movimentados, cumprindo profecias de lugares belos, tá bom? Vamos continuar aqui, né, no versículo 2, o que mais eu falei aqui? Que foram arruinados seus sarmentos. Sarmentos aqui são os seus brotos, tá bom? Que eles, tanto Israel como Judá, eles foram destroçados, de modo que sobrou somente um ramo pequenininho ali. Mas o Senhor faria eles se tornar belos novamente. Agora, olha só o detalhe que o Senhor fala aqui no versículo 3, para Nínive, né? O aviso, né? Além de avisar que ele está indo, ele fala por meio de quem ele está vindo. Olha o versículo 3 aqui, ó. Os escudos dos seus valentes serão tintos de vermelhos, né? São tingidos de vermelhos. E os homens valorosos andarão vestidos de escarlatas, e os carros correrão com fogo e tocha o dia do seu aparelhamento. E as lanças serão brandidas, né? Bom, aqui o Senhor está falando por meio de qual povo ele vai atacar a Síria, né? Veja que ele está dando detalhes aqui, ó. O escudo dos valentes que estão indo atacar a Síria, né? A Nínive, é de vermelho, escudo vermelho, a armadura vermelha, né? Quem usava esse tipo de escudo com um leão, inclusive vermelho no escudo ali, era a própria Babilônia, né? A Babilônia vai se juntar com os Medo e eles vão invadir a Síria, vai derrotar a grande Assíria. Então, o Senhor, olha os detalhes da profecia, ele está falando quem vai vir, né? Ó, são esses que têm o escudo vermelho que estão vindo aí, tá bom? São tingidos de vermelho, eles se pintavam de vermelho ali quando iam atacar também. Então, olha só os detalhes, né, que o Senhor fala aqui no versículo da derrota, né, de Nínive aqui. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui o versículo 5 também. O versículo 5 diz assim: e ele se lembrará dos seus valentes, e ele, porém, tropeçarão nas suas marchas, e apressar-se-ão para o seu muro, quando a defesa for preparada. Aqui está falando do caos que vai ser aqui na hora que a Babilônia vem atacar Nínive, né, a grande cidade da Assíria ali. Ele fala que os seus valentes vão tropeçar, né? Na hora que tiver que vir defender a cidade na muralha, eles vão se tropeçar, vai ser uma confusão danada aqui. Por que vai haver essa confusão? Tem mais explicação aqui no versículos aqui, ó. O versículo, vamos ler aqui, o versículo 6. Diz assim, ó: as portas dos rios se abrirão e o palácio se derreterá, né? Então,
Aqui a parte que fala que os palácios se derreterá é que os palácios serão destruídos, tá bom? Serão destroçados. Essa parte aqui, quando diz aqui, ó, as portas dos rios se abrirão, é que na grande cidade de Nínive, né, a grande Assíria ali, tinha um rio que passava por dentro da cidade. E fora do rio tinha como se fosse um açude, uma barragem para reter águas, para represar essas águas. E quando a Babilônia e os Medo-Persa, né? E os Medo, não, os persas não, só os Medo. Eles depois, eu estou confundindo aqui, porque futuramente quem vai derrotar a Babilônia vai ser os Medo e os persas, tá bom? Mas nesse momento aqui, para invadir a grande Assíria, foi os Medo e também a Babilônia. E aí eles tiveram uma ideia genial aqui, que é uma profecia aqui, né? O versículo 6 diz assim, ó, as portas do rio se abrirão. Bom, tinha um rio que passava por dentro da Síria ali, tá bom? E ela era represada, essa água do lado de fora. Então, o que a Babilônia e os Medos fizeram? Eles fizeram, aumentaram essa barragem para que acumulasse mais água, tá bom? Acumulou mais água e depois eles romperam essas águas, né, para que eles fossem de uma vez. Então imagina aí uma correnteza de uma vez só veio e bateu nos portão, bateu na muralha ali e derrubou a cidade no sentido de levou os portões embora ali, entrou uma grande enchente dentro da cidade ali. Então eles usaram a própria força da água para invadir, por isso que a profecia aqui, né, por isso que eu falo que é muito rico aqui o ensinamento, né, ele está dando profecia de como seria a derrota aqui de Nínive, né, dos assírios aqui. Então ele falou no versículo 6, as portas dos rios se abrirão, né, ou seja, rompeu-se as águas e derrubou o muro, né, parte do muro da cidade com os portões, entrou ali, já fez uma bagunça danada. E aí faz muito sentido no versículo anterior, dizendo, né, que os soldados eles tropeçarão para defender a cidade, ou seja, num monte de água, correnteza, né, seria muito difícil defender a cidade ali. Vamos continuar aqui o versículo, deixa eu ver qual mais aqui, o versículo 7. Pois determinada está, ela será levada cativa, será levada para cima, e suas servas acompanharão, gemendo como pombas, batendo no peito. Então aqui fala que a destruição de Nínive já está determinado, tá bom? Não havia mais o que fazer, ela seria destruída, tá bom? Seria levada cativa aqui. Aqui essa palavra levada cativa aqui, né, como pombas, né? Fala que com as servas a acompanharão, seria que as servas da rainha também teriam os mesmos destino que a rainha, né? Muitos seriam mortos ali, então está falando sobre isso aqui. O versículo 8 diz assim, ó, Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de água, porém ela agora foge. Parai, parai, clamai, meá, mas ninguém olhará para trás. Aqui é aquela confusão das águas entrando, né? E os primeiros a fugir são os soldados, né? Os soldados são os primeiros a fugir ali. E aí os seus generais vão dizer, parai, parai, mas eles não olham para trás, eles querem fugir ali, porque sabem que a destruição da cidade é iminente, né? Aliás, né, no versículo 1, voltando aqui para o versículo 1 que nós lemos, o Senhor ele foi irônico, né? Ele disse: "Preparai, né? Preparai a cidade aí que eu tô indo, né, para atacar vocês", né? Então era para eles estar, não importa se eles estivessem preparados ou não. E aí eu até peguei uma outra escritura, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que é Salmo 127:1, que diz assim: "Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas". Isso tem um aprendizado muito grande para nós. Que quem faz a nossa proteção é Deus. Eu sei que é bom nos dias atuais, a pessoa mora dentro de um condomínio fechado, tem guarda, né? Então a pessoa se sente mais seguro, mas a nossa proteção mesmo é Deus. É Deus que faz a proteção. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas, em vão é colocar cerca elétrica, guarda. A gente viu no caso de Nínive aqui, por mais que tenha um segurança no seu prédio ou fazendo a guarda da sua casa, quando a vida dele está em risco, olha, ele vai correr também, né? Ele não quer perder a própria vida. Se for muita gente invadindo ali, ele vai primeiro tentar salvar a vida dele ali. Então a gente vê aqui que quem faz a nossa segurança mesmo é Deus, tá bom?
Bom, para não fugir muito do tempo aqui, já está avançado aqui, eu vou finalizar a mensagem aqui. Deixa eu ver com qual versículo aqui. Eu acho que eu vou partir para o versículo... aqui fala do saque, né? Que eles vão fazendo saque na cidade. Eu vou ler o último versículo já para finalizar. O versículo 13. Só que antes aqui, o versículo 11 e o 12, só mencionando sobre esses versículos, diz assim, ó. Onde estão agora o covil dos leões e as pastagens dos leãozinhos, onde passeava o leão velho, o filhote de leão, sem haver quem os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a sua presa para as leoas, e enchia de presas a sua caverna, né? Ou seja, cheio de ossos o covil ali, os leão mora dentro de caverna, cheio de presa, ossos. Aqui, o Senhor está falando, cadê o leão, né, que andava passeando, né, tranquilamente com seus leãozinhos? O leão aqui é a Síria. Cadê o grande poder da Síria? Assim vai ser as nações dos gentios, né, as nações poderosas quando Cristo vier. Cadê as nações poderosas, né? Todos vão se curvar perante o Senhor, serão destruídos ali, tá bom? Então é muito interessante como o Senhor coloca aqui essa parte. Vou finalizar lendo o versículo 13 aqui, que é o último versículo, tá bom? Diz assim: Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei a fumaça os teus carros. Né? Aqueles se gabavam de ter carros poderosos de cavalo para a guerra. O Senhor está falando que vai queimar os seus carros aqui. Né? Para nossos dias não vai adiantar nação nenhuma ter bomba atômica, metralhador, o que for. Não vai adiantar nenhuma dessas armas. O Senhor ele tem todo o poder aqui. Mas eu quero finalizar com esse versículo 13, quando diz aqui, ó. Eis que eu sou contra ti, né? Nós temos um versículo lá no Novo Testamento que Paulo ele fala o contrário disso, né? Lá em Romanos 8, versículo 31, ele diz: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Paulo ele fala que quando Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, porque o poder de Deus é imenso. Mas aqui no versículo 13, né, de Naum, capítulo 2, diz o contrário, né? No sentido aqui, eis que eu estou contra ti. Então, aqui é Deus falando. Se Deus é contra a cidade de Nínive, ou que ele é contra alguma pessoa, quem vai ser a favor daquela pessoa? Se Deus está indo contra aquela pessoa, não tem como, né? É a aplicação da mesma escritura de Paulo, mas no sentido ao contrário aqui, tá bom? Então, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa proteção. Que nós possamos confiar no Senhor constantemente. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Né? É bom a gente se precaver, ter segurança no nosso lar, tem que pôr muro, fechar com cadeado mesmo, mas lembrando que a nossa proteção é Deus. Ele está justamente falando dessas coisas de Nínive, que confiava na sua muralha, no seu portão, em tudo, e foi lá e acabou com tudo. Então é Deus que tem que estar do nosso lado, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.